Em nome de Jesus, então, vamos dar início a mais uma aula. Sejam, então, todos bem-vindos, aqueles que chegaram aqui um pouquinho depois, e que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos orar, então, para dar início, orando a palavra do Senhor. Claro que é uma oração que todo mundo conhece. Para aqueles que conhecem por tradição e não sabem que isso está na palavra de Deus, que quiser ler um pouquinho mais a respeito, Mateus 6, a partir do verso 9. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Senhor, oramos dessa forma, Pai, porque é assim que o Teu Filho nos ensinou, Papai. Assim que Jesus nos orientou a orarmos a Deus, e aqui repetimos estas palavras. E é claro que esta oração, Senhor, é suficiente, é pura, sincera, e eu aqui acrescento, Senhor, somente a necessidade que temos da Tua presença, Pai. Te peço que neste momento, Paizinho querido, Teu Espírito Santo venha ocupar o lugar de honra, venha ocupar aqui a prioridade desse estudo, que venha falar através de mim, ó Deus, que eu venha diminuir para que somente o Senhor e a Sua palavra sejam engrandecidos, ó Pai. Eu oro por cada um que aqui está presente, Senhor, por aqueles também que estão ausentes, que o Senhor conhece as razões, ó Pai, que o Senhor esteja os alcançando, Pai, os visitando, que o Teu Espírito esteja derramando a paz sobre cada um dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Paizinho querido, orienta-nos nesse estudo, guia-nos, ó Pai, para que possamos aprender mais de Ti e estarmos um pouquinho mais próximo, Pai, da Tua vontade. Em nome de Jesus, Pai, que assim seja. Amém e amém. Bom, então damos continuidade hoje ao nosso estudo, a nossa carta de Paulo a Timóteo, a sua primeira carta. Estudamos aqui na aula passada capítulos 1, 2 e 3 e hoje vamos dar continuidade e espero poder finalizar os 3 capítulos aqui. É uma leitura um tanto breve, né? Mas muito rica, com grandes ensinos, a princípio transmitidos a Timóteo, como a própria carta diz, mas claro que, como sempre, a gente pega alguma coisa para nós aqui e consegue aplicar no nosso dia a dia, a gente consegue aprender muitas coisas e também entender a diferença entre o que foi escrito para Timóteo naquele tempo, o que foi conselho direto para ele pela cultura da época, pelo contexto em que viviam, né? E a gente não pode fazer disso uma regra para aplicar a tudo e a todos aqui. Mas tem alguma coisa num contexto geral que Paulo escreveu a Timóteo que se aplica muito bem nos nossos dias de hoje, né? E é isso que a gente vai ver, como de costume, verso após verso, contexto após contexto, e poder crescer em conhecimento aqui nestas linhas que vamos ler aqui. Amém? Capítulo 4, verso 1 de 1 Timóteo. Instruções a Timóteo, subdivide-se assim aqui o meu capítulo 4, e já são instruções muito interessantes para que a gente faça um comparativo com os nossos dias, né? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então aqui a gente já entende que Paulo está exortando Timóteo para um final dos tempos, ele está dando alguns sinais do que se passaria também no final dos tempos. Temos aqui muito mais
a aprender a respeito disso, mas Paulo dá uma pincelada no assunto, dizendo que muitos abandonariam a fé, muitos começariam a seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios, né? E a gente não precisa ir muito longe, pesquisar muito para saber que muito disso já tem se passado em nosso meio, né? Com todos os sinais que temos visto aí, tudo o que tem acontecido em nosso meio, o abandono da fé por alguns também não é novidade, né? Começa a ser muito mais crescente. Temos aquela grande parte que vai dizer que a religião evangélica é uma das que mais cresceu nos últimos anos, isso aquilo as estatísticas mostram, só que a gente não pode confundir as coisas, né? Uma coisa é a mídia, as pesquisas dizerem que tal religião cresceu, visto o número de pessoas que têm estado na igreja, isso não pode ser comparado com os verdadeiros cristãos, né? Não estou aqui generalizando ou criticando ninguém e tudo, mas sabemos aqui que existe uma grande diferença daquele que está dentro de um prédio emocionadamente movido ali por algo, uma semana ou outra, e aqueles que levam a palavra do Senhor um tanto a sério, né? O que a própria palavra nos diz é que, se possível fosse, né, no final dos tempos até os escolhidos seriam enganados, e a respeito disso onde Paulo está falando que aqueles que são cristãos propriamente dito, até esses têm sido abalados nos últimos tempos e de alguma forma deixado a fé de lado, né? O amor tem se esfriado e tudo, então é um alerta a esse respeito aqui que Paulo está fazendo, né? E a gente sabe muito bem, já leu aqui no texto, e vê da onde vêm esses ensinamentos, né? De homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e acabam distorcendo toda a palavra de Deus, proibindo uma coisa, proibindo outra e colocando as suas regras de acordo com as suas convicções dentro daquilo que deveria ser somente a pregação da palavra de Deus. Então, tais pessoas, elas são nomeadas dessa forma aqui na Bíblia pelo próprio Paulo. Então, longe de mim dizer aqui que é o Murilo que está criticando um ou outro porque não acompanha 100% a verdade. Eu estou transmitindo o que a palavra está me dizendo, né? Então, longe de mim aqui fazer juízo de alguém ou chamar alguém do que quer que seja, embora eu esteja de acordo com a palavra de Deus. Sou de acordo que são pessoas hipócritas e mentirosas que colocam as suas convicções e as suas opiniões acima de todas as coisas, né? Então a gente tem que fazer atenção a isso, e tudo o que ouvirmos, de todos os que ouvirmos, comparemos com a palavra de Deus para ver aonde tem essa base, né? Porque senão, facilmente, por bons discursos, acabamos sendo enganados. Que não caiamos também na armadilha das tais proibições e tudo, porque vimos aqui no verso 4, tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. Ah, mas você não pode comer isso, você não pode tomar aquilo, você não pode fazer isso, não pode fazer aquele outro. Ah, porque é pecado. Mas peraí. Ainda hoje eu passei uma situação assim. Não gosto muito de usar exemplo pessoal e muitas coisas aqui dentro do estudo, mas foi curioso porque eu passei uma situação assim hoje com um determinado alimento que estava na geladeira do meu trabalho, e eu vi 2 ou 3 pessoas questionando se jogava fora, se não jogava fora e tal, porque já fazia 1 dia ou 2 que aquilo estava ali, ninguém mais ia comer e tudo, e algumas pessoas se entreolharam e disseram assim, eu não sei como a gente reage com essa comida porque eu não como tal comida, com uma soberba imensa, achando-se melhor do que os outros, nitidamente ali na situação, porque não comem tal comida, que no caso era uma comida derivada do porco. E o Senhor falou comigo diretamente assim, né, naquele momento, que talvez muitas pessoas se sentem separadas, se sentem superior aos outros por não ingerir tal alimento, por não praticar tais coisas, mas não se dão conta de que poucas palavras que saem da boca matam muito mais do que aquele simples alimento que entra na boca,
né? Então a gente tem que fazer atenção com isso e não criar sobre nós um juízo muito maior do que aquilo que realmente somos, né? E tudo isso é claro que a palavra de Deus vem nos orientando, nos embasando para que não nos deixemos enganar. Verso 6, para a gente voltar para o texto e dar continuidade. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Não vamos, por favor, nos apegar nesse verso aqui e dizer que a gente vai parar de fazer exercício físico, tá? Porque eu sei que tem alguém que tem uma resistência com isso aí, inclusive eu, mas faz bem para a saúde, tá? Mas, por que Paulo está falando para Timóteo que é de pouco proveito? Né? Porque isso, é claro, vai fazer um bem para nós, vai fazer um bem para o nosso corpo, a gente vai estar sempre em constante movimento, vai acrescentando dias aí nos nossos calendários para ir ganhando mais experiência. Com saúde, é claro que é importante, mas é de pouco proveito porque é somente para mim, né? Se eu comparar isso com o reino de Deus, e se eu comparar o exercício com a piedade, onde Paulo está falando aqui, ser piedoso com as outras pessoas, isso vai ser de muito maior proveito, porque está sendo bom para mim, eu estou praticando aquilo que o Senhor me orienta, estou sendo piedoso, mas eu também estou servindo aqueles que estão à minha volta, estou sendo piedoso com aqueles que me cercam, né? E isso é de maior proveito. Por quê? Está sendo bom para a minha vida presente, mas também para a futura. Está sendo bom porque o Senhor está vendo isso, não porque eu sou piedoso para mostrar para alguém que eu sou, mas porque eu sou obediente à palavra de Deus e estou juntando tesouros no céu. Amém? Verso 9. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então pouco importa se a gente é muito novo, se a gente já tem um pouco mais de experiência, se a gente é novo mais tempo do que os outros que são novos há menos tempo, né? Notem que eu não estou aqui falando da idade, mesmo eu tenho um cuidado com isso, porque falar que é mais velho não é muito interessante, a gente é mais experiente, né? Então, não baseado nisso, né, no tempo de caminhada, de vivência, tempo de igreja ou coisas assim, mas que o nosso exemplo seja um exemplo a ser seguido de Timóteo, que deveria ser um exemplo para os outros na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Quer dizer, as suas atitudes, o seu modo de vida iriam ser um exemplo para aquele povo, independente da pouca idade, da muita idade, da onde frequenta, de quem caminha junto, de quem é o seu mentor, o seu pastor ou quem quer que seja. Porque às vezes a gente se apoia tanto nessas coisas, né? O próprio Timóteo poderia se apoiar tanto em Paulo para dizer assim, olha, eu ando com fulano, com ciclano, eu faço assim, eu faço assado, eu tenho tanto tempo disso, daquilo, de caminhada da igreja. Mas não, o que Paulo pede para que ele use como exemplo é a sua conduta na palavra, no procedimento, né, na maneira de agir, no amor uns para com os outros, na fé que ele tem e, sobretudo, na pureza. Então, traduzindo tudo isso aqui, é o exemplo que eu sempre uso, uma frase que obviamente não é minha, mas temos que ser a Bíblia que o mundo lê. Né? Nas nossas atitudes, as pessoas que nos rodeiam precisam notar esta diferença. Senão a gente é só mais um no meio do povo se apoiando em alguém, dizendo que a gente é bom porque está em tal lugar, andando com tal pessoa e tudo. Mas não, nós somos um exemplo porque a nossa vida tem que refletir Jesus. Tem que refletir os seus atos, tem que refletir o que a palavra nos orienta. Certo? Verso 13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura,
à exortação e ao ensino. Eu vou ler de novo esse verso aqui porque tem alguma coisa que me intriga. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Então, quer dizer, não é para Timóteo se esconder, ler aquilo que está sendo ensinado, ou ler a própria palavra, e depois ir falar abertamente da maneira com que ele interpreta isso. É a mesma coisa que eu vir aqui, eu preparo 1 Timóteo 4, 5 e 6 para vocês, eu chego aqui, eu fecho a Bíblia e eu falo assim, olha, eu entendi isso, aquilo e aquele outro. Mas e a palavra? Pode ser que eu tenha entendido algo fora do contexto, pode ser que eu esteja adaptando a palavra por aquilo que eu estou com vontade de falar para vocês. A gente não sabe. Por isso, a orientação desde Timóteo deveria ser assim até os dias de hoje. Leitura pública da Escritura. O que fazemos aqui pode parecer repetitivo, pode parecer isso e aquilo, mas se não for a palavra de Deus que eu leio aqui, eu confesso para vocês, meus irmãos, eu sou só um homem que não tenho a capacidade de trazer nada construtivo, se não for a palavra de Deus. Então, leitura pública da Escritura, exortação, porque aqui temos o direcionamento, então não sou eu que acho que está certo ou que está errado, é a palavra que está me dizendo, anda por esse caminho, sai daquele outro caminho e tudo. Então a gente exorta com a palavra do Senhor e ao ensino. A gente ensina o que está aqui. Eu não ensino para vocês aquilo que eu faço, que eu deixo de fazer, o que eu acho que está certo, porque senão eu posso ensinar todo mundo a andar por um caminho que não é o mais agradável, né? Porque como homens somos falhos. Não, verso 14. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Esse aqui é um outro verso um pouco delicado que às vezes a gente pega e transforma isso numa regra, numa realidade que só a gente acredita. Ah, mas como assim? O que você está querendo dizer, Murilo? Às vezes a gente acha que o simples fato da imposição das mãos sobre alguém vai autorizar alguém a fazer alguma coisa. Vou explicar melhor. Eu tenho alguém que caminha do meu lado, que é de muita estima, que eu tenho uma certa amizade e tal, então eu quero tornar aquela pessoa um pouquinho mais importante para o ministério. Então eu acredito que se eu colocar a mão sobre aquela pessoa e declarar determinadas coisas, assim será. Mas o Senhor já autorizou isso? O Senhor já comissionou aquela pessoa para tal função ou é somente o teu coração que está dizendo que você deve fazer isso? Porque não podemos esquecer que todos nós temos dons da parte do Senhor e é da parte do Senhor. Eu não posso chegar aqui e colocar a mão mesmo sobre a minha esposa e dizer, a partir de agora você vai exercer tal ministério, tal função para o reino de Deus. Sendo que eu tenho claro para mim que ela foi chamada para uma determinada coisa. Mas dentro do nosso grupo de estudos, dentro do nosso ministério e tal, eu sinto falta de uma outra parte do ministério. Por exemplo, né, eu estou exemplificando o caso aqui, não que isso ocorra. Mas eu sinto falta de uma outra parte do ministério, um outro dom. Então eu vou colocar a mão sobre a cabeça dela e vou determinar que a partir daqui ela vai exercer tal função com um determinado dom. Mas o dom não vem de mim, meus irmãos, o dom vem do Senhor, e se Ele não autorizou, não é a minha mão que vai fazer o que quer que seja. Então temos que ter muito bem claro isso. Por quê? Paulo está orientando a Timóteo que ele não deve negligenciar o dom que lhe foi dado, que é o dom do ensino. Timóteo, ele estava ensinando esse povo, ele estava continuando o ministério ao qual ele foi chamado, então o Senhor já tinha dado um dom a ele. Reconhecido publicamente por esse dom, exercendo tal função, os presbíteros com a imposição das mãos, vêm ali confirmar isso publicamente. É um ato não mágico, é um ato profético, claro, de obediência e tudo, mas a gente autoriza alguém
através da imposição das mãos, após o reconhecimento público daquilo que o Senhor já vem fazendo, já vem desenvolvendo. Porque senão fica muito vago essa ministração de dons, essa imposição de mãos, eu acabo caindo num problema muito sério, que é acreditar que eu tenho o poder de colocar a mão sobre alguém e determinar alguma coisa, sem que o Senhor tenha me autorizado a fazer. Entende? Não estou falando isso do nosso grupo, não estou falando que isso ocorra todos os dias, mas não sei se só eu ou vocês já vivenciaram algo assim também, que hoje em dia esse dom está gratuito, aí todo mundo sai colocando a mão na cabeça de todo mundo, determinando muitas coisas. E aonde está o Senhor nisso? Aonde está a autorização de Deus nisso? Temos que ter muito cuidado com isso, sabe? Porque para que tudo isso se perca, se desvie e vire um jogo de interesses, é muito fácil. Por isso, estudamos e nos basamos aqui na palavra do Senhor, para que a gente não se deixe enganar por qualquer manifestação emotiva ou discurso bonito, achando que tudo aquilo que é contado na frente das câmeras ou atrás dos microfones realmente é assim que deve ser. Se a gente tem o mínimo de conhecimento bíblico, a gente pode chegar e analisar as coisas, né? E a gente vai entender o porquê Paulo está falando isso para Timóteo, porquê eu estou usando esses exemplos, que o texto aqui vai nos orientar a essa direção ainda. Tá? Então eu não estou dando exemplo aleatório fora do contexto. A gente vai continuar aqui os capítulos e vocês vão ver que isso acontecia naquela época e é o que continua acontecendo hoje. Verso 15 para finalizar aqui esse capítulo. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Então aqui uma direção bem clara a Timóteo para que ele continue progredindo, aprendendo, desenvolvendo esse dom, não para mostrar para os outros, claro, para salvar a sua vida e aqueles que estão em volta, mas de uma certa forma, o verso 15 diz para que os outros vejam o seu progresso, não por autopromoção, mas para saber a obra que Deus é capaz de cumprir, que Deus cumpre na vida daqueles a quem Ele comissiona para o seu propósito. Amém? E isso, obviamente, para que os outros vejam, para que sirva de testemunho. Né? Porque num determinado momento eu tenho certeza que alguém nesse contexto olhou para ele e falou assim: ah, você é um menino novo desse jeito, vem aqui me falar sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro. Mas não esqueçam que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele disse. Então, se Ele orientou Timóteo desde o início da caminhada, Timóteo se mantendo nesta linha, ele não precisava se justificar para ninguém, não precisava ali dar satisfação, mas desenvolvendo o seu ministério, num determinado momento as pessoas vão olhar para ele e vão falar assim: opa, realmente, aquilo que você falou lá no início, aquilo que você vem pregando ano após ano, agora a gente está vendo acontecer e se cumprir na sua vida. Então é para isso que serve também a boa caminhada, né? Para que sirva de bom testemunho e de bom exemplo. Capítulo 5. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse o seu pai. Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como as mães e as moças como as irmãs, com toda pureza. Então a gente pode corrigir um ao outro, exortar um ao outro, apontar um caminho, uma direção? Pode. Eu procuro buscar conselhos com aqueles que são um pouquinho mais experientes e mais vividos pela lógica da coisa. Mas nada me impede de tomar conselhos, de ouvir correções e exortações de alguém que tem um pouco menos de idade que eu. E eu vou dizer para vocês que aqui dentro de casa isso acontece com uma certa frequência. Quando às vezes a Maria Júlia, quando às vezes a minha filha com 12 anos de idade olha para mim e fala: ei pai, tem alguma coisa que não está certo aqui. Aí eu vou olhar para ela e falar: não, você fica no teu canto, você tem só 12 anos, eu sei o que eu estou fazendo? É claro que não.
Estamos sempre prontos a ouvir, a sermos corrigidos, a corrigirmos, a exortarmos e tudo, só que temos que entender que tudo isso tem uma ordem para se fazer. Tudo isso tem uma certa coerência para se fazer, e é o que a palavra está nos dizendo. Olha, se for um senhor mais idoso, uma senhora, trate como seu pai e sua mãe. Se forem mais novos, tratem ali como seus irmãos, irmãs, né? Existe uma maneira de se falar, de se portar com cada um, mas nada impede de que a palavra seja exposta e a correção venha, né? Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe a sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplica. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Dê-lhes estas ordens para que sejam irrepreensíveis. Então aqui a gente começa a entender a verdadeira religião já dita e ensinada e orientada por Jesus, que era cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Não era ficar discutindo teologia, não era ficar discutindo o Novo Testamento, o Antigo Testamento, quem está certo, quem está errado. Era cuidarmos uns dos outros. Era dar amparo à viúva que ficou sem o chefe da família que deveria dar o sustento e a segurança necessária, né? Amparar os órfãos que não têm mais os pais ao lado. Esta é a verdadeira religião, é a verdadeira ordenança de Jesus. O resto que vem depois é importante, claro que precisamos conhecer a palavra de Deus e tudo, mas a nossa prioridade não é ficar debatendo uns com os outros e esquecemos dos necessitados, né? Porém, aqui, Paulo está escrevendo a Timóteo para que ele oriente a todos, para que pratiquem esta religião, pratiquem estes atos, amparar as viúvas, amparar os necessitados, né? Para que assim agradem o coração de Deus, chamando a atenção da própria família, né? A viúva ficou sozinha, o marido se foi, talvez ficou com um filho ou dois, enfim, mas ainda existe um pai, ainda existe uma mãe, ainda existe um irmão ou outro, e essa família vai fazer o quê? Vai virar as costas e deixa que a igreja cuida da viúva? Aonde está a coerência disso, né? A gente vai ver um pouquinho mais de exemplo aqui para frente, não quero falar sobre tudo isso agora. Se alguém não cuida dos seus parentes, verso 8, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Pois então, né? Aí a gente abandona a viúva, a gente deixa ela de lado, porque isso agora é papel da igreja. Jesus mandou cuidar das viúvas e dos órfãos, então agora, se eu tenho uma viúva na minha família, deixa ela para a igreja cuidar. Não, ainda faz parte da minha família. Se eu não amparar, se eu deixar minha família de lado, estou negando a fé, isso pior que um descrente. E isso serve para outros casos também, né? Porque muitas vezes eu deixo a minha família de lado, mas a igreja eu sirvo 7 dias por semana. O templo, o prédio, a gente serve todos os dias. Pessoas que mal eu conheço a vida, a gente só se encontra lá dentro, mas eu sou o melhor do mundo, eu sou o mais amável possível, eu faço tudo o que eu posso. Mas a minha família eu deixo para depois. Tem alguma coisa invertida aí, não tem? Se a gente puxar aqui pela palavra de Deus, a gente está invertendo alguma coisa. E ainda intitulando isso como estou fazendo a obra de Deus. Estou dentro do templo 7 dias por semana, 24 horas por dia, fazendo a obra de Deus. Não, meu irmão, me perdoa, mas não, você está trabalhando para alguém que está pedindo para você fazer alguma coisa. Você não está servindo a Deus. Não é estar lá dentro que você está servindo a Deus. Tá bem? Tem muita coisa boa lá, a gente ora, a gente está em comunhão e tudo, mas não confunda o ativismo com estar verdadeiramente servindo ao Senhor. Verso 9. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel a seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras,
tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. É claro que aqui a gente pode ter uma ideia de que isso era um contexto cultural, um contexto da época, de que haviam inscrições de viúvas ali para cada igreja, havia aqueles que cuidavam especificamente delas. Aqui a palavra vem nos falar até de um certo limite de idade, né? Quer dizer que hoje a gente só vai ajudar se tiver mais de 60. Se tiver menos e passando necessidade, alguma coisa assim. Não, precisamos ser coerentes e ter o bom senso, né? De nos aplicarmos àqueles que realmente estão necessitados. Né? Não inclua, verso 11, não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim elas trazem condenação sobre si por haverem rompido o seu primeiro compromisso. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir a Satanás. Então aqui temos por bem claro que a viúva que num certo, ou a mulher, né, que num certo período da sua vida, numa certa idade se tornou viúva, ela está sim completamente liberada para ter um outro relacionamento, para ter um outro marido, de acordo com a palavra do Senhor, né, claro, para que também não passe todo o resto da sua vida, o resto talvez da sua juventude, não sei ali com quanto tempo acaba se tornando-se viúva. E somos seres humanos, estamos aqui entre adultos, podemos, né, falar que os desejos da carne às vezes se afloram, vêm ali, e às vezes você, num determinado momento, quer se dedicar ao Senhor, mas daqui a pouco escorrega e pisa e tal. Então é melhor que volte-se à união, ao matrimônio, tenha alguém e assim viva de acordo com a palavra de Deus, do que talvez tentar se dedicar por algo que você não vai conseguir manter. E ali, encontrando-se sozinha, vem todos esses problemas aqui que a palavra né, nos relata. Não sou eu que vou ficar batendo na mesma tecla aqui, mas a gente sabe muito bem o que se passa com alguém que não está se ocupando a todo o tempo. Né? Vai caçar problema, isso é claro. E o inimigo está aí para isso, para agir enquanto nós estamos ociosos. Claro que aqui eu estou dizendo, estou lendo a palavra, usando o exemplo de viúvas aqui, mas isso acontece também né, em outras situações, quando não ocupamos a cabeça como deveríamos. Né? Ficamos muito tempo ociosos, o inimigo vem e faz a festa. Seja com pensamentos que não deveriam, seja com companhias que não deveríamos ter, e ali é um passo para que nos afastemos da palavra do Senhor. Verso 16. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Né? Porque senão a gente joga todo mundo na responsabilidade da igreja, e aí como é que fica? Nem todo mundo tem a consciência da contribuição, nem todo mundo tem o coração aplicado a isso. Várias coisas dentro de uma congregação dependem sim do quesito financeiro. Se nem todo mundo contribui, se a igreja não é saudável financeiramente, como é que a gente vai sustentar todo mundo? Embora a gente queira, não tem como, né? Embora às vezes a gente não sai falando aos quatro ventos, mas a gente põe a mão no bolso, independente da receita da igreja, mas nós como irmãos servimos também, mas a gente também tem as nossas obrigações, as nossas casas, os nossos compromissos, e a gente não pode servir e sustentar todo mundo, embora queiramos fazer, mas tudo precisa ser feito com prudência, né? Verso 17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz:
não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Falamos isso aqui em outras aulas, já é um assunto que eu não vou ficar batendo sempre na mesma tecla, mas a palavra nos respalda a isso. Aqueles que são dedicados integralmente à obra e que a praticam. Não posso dizer que eu sou um pastor a tempo integral, mas eu tenho o meu trabalho lá, eu não atendo as pessoas a tempo integral, mas eu quero reivindicar o meu salário de pastor, porque digno é o obreiro do seu salário, né? O trabalhador merece, então, mas espera aí. Eu mereço enquanto eu estou exercendo aquela função. Então tudo aquilo que você está recebendo no mês é realmente válido e compatível pelas poucas horas que você exerce o teu pastorado sobre a tua igreja? Precisamos ser coerentes com isso, porque só queremos a boa parte. Mas sermos justos conosco mesmo e com aqueles a quem servimos, aí fica um pouco complicado, né? E às vezes a gente não quer colocar às claras isso, porque daí vai me ser retirado algo, né? Mas a gente gosta muito de usar esse verso aqui para justificar os ganhos absurdos. E um dos exemplos que a gente pode usar também, em paralelo com este verso aqui, está lá em Lucas capítulo 10, verso 7. Eu vou ler com vocês aqui, embora a gente já tenha estudado isso, mas fala muito a esse respeito, né, do merecimento do salário do trabalhador. Lucas capítulo 10 é o contexto onde Jesus envia 72 discípulos a pregar o evangelho, a anunciar as boas novas e tudo. E aí ele envia e ele fala, né, o que devem levar, o que não devem levar, e isso, aquilo. Mas especificamente no verso 7, no meio do contexto, vai dizer assim: fiquem naquela casa, comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Opa! Discípulos de Jesus estavam sendo comissionados a pregar a palavra de Deus, era o trabalho deles a partir daquele momento, todos abandonaram as suas profissões para seguir a Jesus, e Jesus está falando, olha, vão e preguem e tal, e entrem nas casas e comam o que derem para vocês. Opa, mas eu sou um pregador do evangelho, eu sou digno do meu salário, eu vou entrar naquela casa, mas no final do mês eu quero o salário completo. Como assim que eu vou entrar ali e o meu pagamento vai ser só aquela comida que me derem? Sim. Porque você vai receber por aquele momento em que você está exercendo tal função. Então eu não posso me fazer usar desses versos aqui para reivindicar uma coisa ao qual eu não estou sendo 100% dedicado àquilo, né? Então precisamos ser coerentes nesse sentido. Dito isso, verso 19, vamos avançar aqui. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. O quanto isso não acontece, né, em denominações que são um pouco notáveis, aí, que são grandes, assim, então, quantos escândalos não vemos abafados nos bastidores, né, para que não venha a público, porque se o público souber que o tal pastor caiu em pecado, poxa vida, aí vai ser um grande escândalo. Sim, vai, deve ser. E deve ser. Porque precisa se tornar um escândalo para que venha a correção e junto com isso o arrependimento. Senão a gente cai na zona de conforto do não dá nada. Eu estou fazendo, ninguém descobriu. Quando descobriu ainda me defenderam e não vem a público, então para que eu vou me arrepender daquilo que eu estou fazendo? Porque se eu já estou fazendo, eu não temo a Deus. Entende? Se eu estou fazendo escondido, eu não temo a Deus, eu estou temendo o público que me olha. Então o público não pode saber, porque Deus já está vendo mesmo, então não tem problema. Agora, se eu não quero mostrar para o público, eu tenho medo de perder a posição. A salvação você já perdeu faz tempo, porque você está pecando com consciência, sabendo que o Senhor está te observando. Então precisa vir a público para que seja repreendido e também os demais saibam que tudo aquilo que planta-se há de se colher. Amém?
Verso 21. Eu exorto solenemente diante de Deus, de Cristo Jesus e dos anjos eleitos que procure observar essas instruções sem parcialidade e não faça nada por favoritismo. Isso que falamos ali no final do capítulo 4, né? Eu não posso ali porque é um amigo, é um conhecido, eu quero colocar em evidência tal e tal pessoa, fazer por favoritismo, eu vou ali fazer uma oração bonita, colocar a mão aqui, ali, declarar isso, aquilo, aquele outro. Não. Se precisa corrigir, tem que corrigir. Se tem que exaltar, é o Senhor que vai fazer. Se o Senhor não falou, vai com calma. Porque nós, agindo por favoritismo, podemos cometer muitos erros. Verso 22, para continuar, a boa obra aqui. Não se precipite em impor as mãos sobre ninguém e não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Irmãos, se o Senhor não falou, se Ele não orientou, se você não tem a convicção daquilo que você está fazendo, não faça. Não faça porque você estará sendo participante disso que não deve ser feito. Aí o verso 23 aqui, mais uma orientação para Timóteo, que talvez pode levantar algumas outras questões e polêmicas e tudo, né? Não estou aqui para discutir esse tipo de coisa, mas não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Mas é pecado, não é, tá certo, tá errado. Cada um no seu tempo, no seu contexto. Estamos lendo carta de Paulo a Timóteo, ele está orientando Timóteo por alguma particularidade que ele tinha. Sabemos, cientificamente falando, que o vinho tem as suas boas propriedades também. Não é por esse motivo que a gente vai usar de desculpa e sair fazendo o que acha que deve fazer. Então, com bom senso, devemos analisar o texto e, sobretudo, analisar o nosso coração. Disse que não vim aqui para isso, não estou aqui para discutir esse tipo de coisa, mas é claro, existem temas específicos, existem coisas que a gente pode se aprofundar um pouco mais, mas não é o foco da aula, tá? Então eu não estou fugindo do texto nem da responsabilidade. Aqueles que tiverem curiosidade, aqueles que tiverem interesse, que quiserem um aprendizado um pouquinho mais profundo a respeito de determinados assuntos, seja que o trabalhador merece o seu salário, a contribuição no templo, como ela deve ser, o que é orientado, o que não é, Claro que são assuntos que a palavra vai falar claramente sobre isso em outros textos aqui. Não é o tema da aula, mas nós podemos aqui nos aprofundar em outros estudos sem nenhum problema. Amém? Verso 24. Os pecados de alguns são evidentes, mesmo antes de serem submetidos a julgamento, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não são, não podem permanecer ocultas. E aqui a gente fecha o capítulo 5 também. Amém? Como estamos aqui no horário... Sim, temos tempo. Dá tempo aí de finalizarmos o capítulo 6. Verso 1 do capítulo 6. Todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar os seus senhores como dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Aqui temos um texto claro para uma época, para um período e tudo, mas lembrando que jugo de escravidão, jugo de servidão, isso fala também muito a respeito dos nossos dias, aonde nos submetemos a autoridades, Não no sentido literal da palavra escravidão, mas de certa forma temos todos aqui a nossa submissão a algumas autoridades, seja no trabalho, seja na casa, seja, enfim, e devemos tratá-los, aqueles que são superiores, com o máximo respeito e fazer o nosso melhor, porque tudo o que fazemos para o Senhor.
Poxa, mas meu patrão é um sarna, eu não suporto, ele não é justo, isso e aquilo. Mas você não está trabalhando somente para ele. Você é um agente do reino nessa terra e deve ser um testemunho vivo. Então, se você trabalha mal para ele, se você o serve mal, quer dizer que você está servindo mal também ao seu Senhor. Façamos atenção com isso, porque em tudo devemos dar bom testemunho. Verso 3. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Quer dizer, eu fujo um pouquinho do contexto, eu não concordo com tudo que está escrito aqui, alguma coisa da palavra me convém, serve para muita gente, as pessoas gostam do que eu estou falando e isso me dá um lucro, então beleza, vou por esse caminho que funciona. Vou por esse caminho que dá certo. E a gente vê que dá, né? Para quantos aí tem dado certo comercializar a palavra do Senhor? Aos seus olhos tem dado certo. Mas aos olhos do Senhor tem funcionado? É isso que precisamos realmente fazer? Não é isso que eu compreendo aqui do texto, né? De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. Poxa, Murilo, então é pecado ter um pouquinho de dinheiro, é pecado ter um conforto, é pecado ficar rico? De forma alguma. Em nenhum lugar está escrito que isso é um pecado. Está escrito que é a raiz do mal quando amamos primeiro ao dinheiro. Buscamos primeiro ao dinheiro e depois ao Senhor. Aí é um problema. Buscamos o dinheiro através da palavra do Senhor. Aí se torna um problema um pouco mais grave ainda. Mas ter o dinheiro, ter o conforto, que é fruto do nosso trabalho capacitado pelas nossas mãos com a inteligência que o Senhor nos proporcionou, nenhum problema. Nada de errado nisso. Agora, se você coloca a tua confiança nele, se você corre a tua vida atrás somente disso, e se tiver, tá tudo bem. Quanto mais tiver, melhor. Aí é um problema. Aí nós estamos enraizando os nossos males. Porque aí vem todas estas coisas que acabamos de ler aqui como consequência, né? Mergulhamos em ruínas, destruições e desejos descontrolados. Porque é impressionante, né? Eu não sei vocês qual a percepção que vocês têm disso, mas tem gente que quanto mais tem, mais quer. Pouco importa o que tem que fazer para atingir aquilo. E aí é o caminho da perdição, porque daí você perde a empatia, você perde o amor ao teu próximo, o amor a si mesmo. Você só quer ter mais, pouco importa em cima de quem você vai ter que pisar, quem você vai ter que passar para trás, o que você vai ter que vender e negociar. E isso é muito complicado. Verso 11, para a gente caminhar para o fim deste livro. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus que tudo dá a vida e de Cristo Jesus que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo.
Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível e que ninguém viu, nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Como se já tivesse acabado o texto, só que não, Paulo ainda continua uns pequenos versos aqui até o final da carta dizendo assim: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Então aqui ele está dando ainda uma dica, né? Dizendo para Timóteo, olha, não é pecado que hajam ricos, não é pecado que hajam pessoas que tenham uma melhor condição, mas não se apoiem nisso, não se apoiem nessa incerteza que um dia a terra pode levar tudo. E não por conta disso sejam arrogantes para com os outros, sejam também generosos, né? Vai dizer aqui, vai continuar no verso 18, ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma eles acumularão um tesouro para si mesmo, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Professando alguns, desviaram-se da fé. A graça seja com vocês. Tem aqueles que foram chamados para ensinar, para exortar, para corrigir. Tem aqueles que foram chamados para ser rico. Tem gente que tem o dom de fazer isso, de ganhar dinheiro com aquilo que fazem, com a atividade que desenvolvem. E é por isso que eu reforço esse texto aqui onde Paulo está falando a Timóteo. Não há pecado nisso. Só que não é porque você atingiu certa posição, certa situação financeira, econômica, uma certa estabilidade, que você vai se apoiar nisso, ser arrogante e vai esquecer do resto do mundo. Porque não esqueça que se você pôde chegar a isso, também é uma permissão do Senhor. Use disso para glorificar também o nome do Senhor, praticando boas obras, né? Sendo rico ou não sendo rico, ouçam as palavras de Paulo a Timóteo. Guarde todos os mandamentos que foram confiados a nós, a Timóteo e a nós também, mas evitando conversas e ideias falsas e profanas que são chamadas muitas vezes de conhecimento. Porque eu sei, porque eu estudei, porque eu fiz, porque eu li e eu conheço e tudo. E atrás disso vem controvérsias atrás de controvérsias e discriminação, porque um sabe mais, o outro sabe menos e tudo. E assim esquecemos de praticar o amor e a piedade. Então que essa seja a prioridade dos nossos corações de hoje em diante, se não era até aqui. Praticar o amor, a piedade e a generosidade. Amém? Então que assim seja e que esse texto nos edifique a partir de hoje e para todo sempre. Se edificou alguém nesta aula, se alguém tem algo a acrescentar, algo a comentar sobre esta aula, sobre este texto, se algo que você ouviu que não sabia, que clareou um pouquinho aquilo que já havia de conhecimento, seja livre para compartilhar conosco, em nome de Jesus.